Olá, olá. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Me escutam bem ou não? Sim, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Como que vocês estão? Pronto. Tudo bem com vocês, queridos? Tudo bem, sejam bem-vindos. Só me deem um segundo. Pronto, pronto, pronto. Oi, meus queridos do Instagram também. Tratem de vir todos vocês para o YouTube, que a aula está acontecendo lá. Oi, galerinha do YouTube, galerinha do Google Meet. A gente está hoje em 3 plataformas. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver se Gabi está conseguindo autorizar as pessoas, Gabi, ou não. Aqui, tá? Entrando? Beleza, então eu posso começar aqui, todos com som desativado. Deixa eu me fixar aqui para vocês, para que a gente possa começar. Deixa eu pegar aqui. Espera aí. Vamos entrando, vamos começando. Me deem mais um segundo. Pronto para todo mundo fixar. Isso. Pronto. 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 Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Domingo à noite. Primeiro quero parabenizar vocês todos por estarem aqui. Afinal de contas é domingo, né? É domingo mesmo. E a gente está aqui juntos nesse momento para a gente justamente entregar a nossa quarta aula do programa Bússola do Líder, do nosso workshop Líder Protagonista, né? Do nosso workshop Líder Protagonista. Para a gente começar, gente, me fala se tem alguém aqui hoje que está na primeira aula. Alguém aqui hoje está na primeira aula que ainda não assistiu a aula 1, 2 e 3? Me falem aqui. Alan, o link do Google está disponível já para vocês também. Eu vou pedir para o pessoal do meu time colocar aqui e daqui a pouco vocês vão entender por que a gente tem link no Google, link do YouTube, vocês já vão entender. Já estou na 4, isso mesmo, Isis. Mas tem alguém aqui que é a primeira vez que está aqui? Que está chegando hoje? Está em todas, desde o aquecimento? Parabéns, meus queridos. Estão aprendendo muito? Estão aprendendo muito? Assistir as aulas 1, 2 e 3. Gente, tem gente maratonando, né? Tem gente mandando mensagem para a gente e maratonando todas as aulas de uma vez só, aproveitando que é final de semana. É isso mesmo? É isso mesmo. Tá aqui o link do Google Meet para quem quiser assistir por lá. A aula ela é a mesma, mas a gente tem uma surpresinha no final que daqui a pouco eu vou contar para vocês. Então, quem já quiser ir para lá, vá para lá, tá bom? Deixa eu ver aqui. Gabi, só me confirma que você está conseguindo colocar as pessoas, tá? Tá? Beleza, então. Então, eu não vou mais dar atenção aqui, vou ficar aqui 100% com vocês. Queridos, para quem não me conhece, eu sou a Carol Castro, eu estou aqui como mentora de líderes de vocês. Estamos hoje na quarta aula, finalizando essa jornada do nosso workshop Líder Protagonista e iniciando uma outra jornada já para muitos de vocês, que é a nossa jornada do Bússola, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Mas estamos aqui hoje na nossa última aula do workshop Líder Protagonista. Essa semana foi sensacional, né? Sem dúvida nenhuma, a gente teve a oportunidade de ter muita troca ao longo da semana. Teve aquecimento na semana passada, teve essa semana, eu não esperava tanto comprometimento de vocês, eu fico feliz demais com a quantidade de líderes que têm decidido realmente se posicionar pelo menos nesse desejo inicial, né? Às vezes não sabe o como muito bem, mas nesse desejo inicial de se tornar protagonista. Deixa eu saber de onde vocês estão falando. Escrevam aqui no chat para mim,
De onde que vocês estão falando? Marabá, Pará. Falem para mim de onde que vocês são. Deixa eu conhecer essas carinhas aqui, deixa eu ver de onde vocês estão falando. Belo Horizonte, Valinhos, Minas Gerais também, Eloy Mendes, não conhecia essa cidade. Blumenau, São Paulo, muita gente de São Paulo, Niterói, Rio de Janeiro, Quatá, São Paulo, Frutal, Minas Gerais, um tanto de mineiro também, Curitiba. Uau, meus queridos, Fortaleza, sempre tem gente de Fortaleza aqui. Sejam todos bem-vindos. Rondônia, sabe que eu fico encantada com o poder realmente que a gente tem de chegar, né, até vocês. Então, eu fico feliz mesmo com essa conexão, com essa possibilidade, né, da gente se aproximar através de todas as plataformas que hoje nós temos. Então, sejam todos bem-vindos, meus queridos, todos bem-vindos aqui. Deixa eu saber o quanto vocês estão comprometidos com esse processo. Coloquem no chat aqui para mim, #protagonista. Coloquem no chat aqui para mim. Pessoal do Instagram, vem para o YouTube, a aula completa está acontecendo no YouTube, então não perca tempo. Venha para o YouTube para você também poder usufruir de todo esse conhecimento que vai ter essa noite, tá bom? Coloca aqui, isso, #protagonista. Faltou Teresina, Piauí. Uau, meus queridos. Fui para o Google, mas ninguém aprova a entrada. Karen, estão aprovando. Fica tranquila, minha querida. Estão aprovando. Pode voltar lá, tá bom? Estão aprovando sim. Santa Catarina, a gente está com muitos clientes em Santa Catarina também. Queridos, parabéns por estarem aqui hoje, no domingo, nessa aula que é tão importante para todos nós. Particularmente uma aula que ela vem para encerrar mesmo esse pedaço dessa semana, né? Esse pedaço de jornada que é o Workshop Líder Protagonista. Ela vem para coroar, é uma cerejinha no bolo para entregar realmente para vocês algo que faz toda a diferença e que vai mudar a mentalidade que hoje você lidera, tá bom? Então, deixa eu explicar o porquê do Google Meet para vocês já entenderem. Pela primeira vez, nós decidimos fazer algo diferente nesse Workshop Líder Protagonista. Eu sei que tem muitos de vocês aqui que não é o primeiro Workshop Líder Protagonista que tá assistindo, que está acompanhando, né? E tá tudo bem, sempre venha mesmo, porque sempre tem conteúdo novo. Mas é a primeira vez que a gente está fazendo algo diferente para esse Workshop Líder Protagonista, que é o quê? O quê? A gente vai abrir uma mentoria hoje. No fim dessa aula, que eu vou dar aqui para vocês, no fim da aula 4, nós vamos abrir uma turminha ali de mentoria no Google Meet. Então, o Google Meet já está aberto para quem quiser já estar lá e já levantar a mão. Então, nós já temos mãos levantadas aqui. Já temos mãos levantadas aqui no Google Meet. Por quê? Porque as pessoas que forem levantando a mão, elas vão ter a oportunidade de abrir câmera, abrir microfone, para ter a sua resposta hoje ainda, do problema que está vivendo sobre liderança, tá bom? Então, a aula vai acontecer aqui o tempo todo com vocês, tanto no Google Meet quanto no YouTube, mas hoje, especialmente hoje, né, a gente vai fazer uma mentoria aberta em grupo, que geralmente é um modelo que a gente só faz para aluno mesmo, mas a gente decidiu fazer esse especial, por quê, gente? Porque é a última edição do Workshop Líder Protagonista. Então, a gente está fechando isso com chave de ouro, tá bom? Claro que hoje, no fim da nossa aula, eu também vou disponibilizar para vocês qual é a palavra-chave para que vocês adquiram hoje o certificado por toda essa semana, né? Então, hoje, na aula 4, vocês ganharão um certificado pelo Workshop Líder Protagonista. Então, para começar, gente, eu quero contar um pouco para vocês o porquê da gente trabalhar com o Workshop Líder Protagonista, né? O Workshop Líder Protagonista, ele surgiu, a ideia do workshop, ela surgiu justamente pelo tanto de insegurança que hoje eu noto em vários líderes que me acompanham. Então, no Instagram, vocês têm uma troca muito forte, né, comigo, seja por stories, seja por caixinhas de perguntas, enfim. Às vezes eu mando áudio, né, para vocês, quando eu tô ali com um pouco mais de tempo, eu mesma gravo todos os áudios ali para vocês, mas essa proximidade de vocês me trouxe a percepção da insegurança que muitas vezes permeia a sua liderança, o seu dia a dia mesmo de liderança. Então, eu tenho observado líderes realmente inseguros, líderes inseguros.
que se sente inseguro para dar um feedback, que não sabe como se portar no feedback, então prefere cancelar o feedback, que não sabe conduzir uma reunião de maneira efetiva, então prefere não fazer a reunião, ou entra calado numa reunião e fica ali daquela maneira, sem conduzir, sem se posicionar, que tem insegurança sobre tomar ou não a decisão de demitir uma pessoa. Então, em geral, eu vejo muita insegurança hoje acompanhando líderes. Líderes que ganham essa liderança, né? Líderes que são presenteados de alguma maneira por essa liderança, como um reconhecimento mesmo por tudo que tem feito, mas nas decisões que precisaria se posicionar, realmente não se posiciona. Então, líderes que não sabem se comunicar de maneira assertiva, líderes que estão completamente distraídos com o ao redor, coloca a culpa na empresa, coloca a culpa no chefe, coloca a culpa na equipe, enfim. Então, o Workshop Líder Protagonista, ele veio na ideia de já começar a resolver esses problemas com vocês, de já entregar para vocês conteúdo, ferramenta, técnica, para que vocês realmente entendam que o posicionamento de vocês vai mudar a história inteira. O posicionamento de vocês vai mudar a possibilidade de vocês realmente serem reconhecidos por serem líderes competentes, né? Mas também vai mudar a história de vocês no que diz respeito ao impacto que vocês são capazes de criar na vida de quem vocês estão desenvolvendo, né? Então, por essas perspectivas, não só na sua carreira diretamente, mas você também se tornar um líder que forma pessoas, que desenvolve pessoas. Porque muitas vezes hoje você está num lugar que a sua reclamação ela gira em torno da sua equipe não estar pronta. Mas a verdade é que o seu papel é desenvolver essas pessoas. Então tá tudo bem, o povo não tá pronto. E eu me vejo ali com vocês reclamando disso o tempo inteiro. Carol, minha equipe é muito imatura. Carol, a minha equipe falta experiência, falta autonomia, falta maturidade para tomar decisão. E às vezes eu me pego pensando, cara, o que esse líder está fazendo nessa cadeira? Porque se você, líder, ainda não entendeu que o seu principal papel é desenvolver o outro, né? Então, sua equipe não vai estar pronta mesmo, não. É você que tem que tornar essa equipe pronta. A sua equipe, ela não vai estar mesmo bem desenvolvida. É você que precisa desenvolver essas pessoas. Então, é nesse lugar que o Workshop Líder Protagonista, ele surgiu, né? Nessa ideia de dar para vocês a oportunidade de alcançar uma liderança protagonista, se tornarem realmente líderes reconhecidos por construir times autogerenciáveis, times que são obcecados por metas, times que alcançam resultados e que esses times fazem de você um bom líder, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, a gente vai falar sobre isso hoje, porque geralmente você, líder, vem de um lugar onde você está acostumado a ser reconhecido pelo que você entrega. E quando você se torna líder, você tem que passar a ser reconhecido pelo que o seu time entrega e não pelo o que você entrega. Então, é uma mudança ali de chave que vai fazer toda a diferença na sua vida. Para quem não virou essa chave, hoje é dia dessa virada acontecer, tá? E eu gosto de trazer para vocês que a minha jornada de liderança, né? Então, como eu comentei, quem ainda não me conhece, eu tive uma jornada de liderança corporativa executiva de mais de 15 anos. E nessa jornada, é claro que eu comecei essa jornada me sentindo perdida, né? É fácil a gente olhar para um líder pronto e a gente falar assim, cara, como ele é bom. Mas a verdade é que a gente não imagina quais foram os bastidores que essa pessoa viveu ao longo da jornada dela. Então, é óbvio, né? E eu não faço questão nenhuma de esconder isso de vocês, porque eu quero que vocês entendam que onde eu estou, onde eu cheguei, vocês também podem chegar, né? Aonde eu cheguei, o lugar que eu alcancei, pelo que eu fui reconhecida, você também pode ser reconhecido. Então, é nesse lugar que eu faço questão de colocar todos vocês nessa possibilidade de desenvolvimento. Por quê? Porque no início da minha jornada de liderança, eu também me sentia perdida, eu também não sabia como agir, eu também não sabia quais seriam as minhas melhores decisões, né? Diga-se de passagem, eu sou dentista de formação. E dentista é formado para sentar no mocho, né? Sentar realmente no mocho, na cadeira ali de dentista e trabalhar. Então, a gente é excelentemente desenvolvido de uma perspectiva técnica. E quantas formações nos colocam nesse lugar? De excelentes técnicos, mas a gente não faz ideia de como trabalhar com pessoas, como engajar pessoas, como liderar a equipe. E eu vim desse lugar.
Eu vim desse lugar, mas justamente por ter descoberto qual era o meu papel, ter me posicionado como líder protagonista, eu tô aqui para facilitar o seu caminho. E não é com mágica, não é te dando uma fórmula mágica, não é te entregando algo que, nossa, em uma semana eu prometo que você vai subir salário, não tem nada disso. Eu tô aqui para te ensinar a se posicionar, e eu faço questão de te falar que para eu te entregar sucesso, eu preciso que você se posicione. Porque não existe uma maneira mágica de uma liderança protagonista acontecer se não for através do seu posicionamento. Mas eu tô aqui justamente para te mostrar como eu lidei com os meus obstáculos, como eu superei os meus obstáculos que aconteciam todos os dias, né? Então eu já comecei num lugar que eu era desfavorável nesse lugar. Por quê? Porque eu não tinha formação para isso. E depois o trem piorou. O trem piorou. Por quê? Porque uma empresa que antes era familiar, então a coisa ali ainda era dentro de casa, literalmente, ela depois se tornou uma multinacional. E graças a Deus eu tive a oportunidade de percorrer a minha carreira de liderança dentro dessa multinacional, né? Foram 15 anos onde eu alcancei, inclusive, um cargo de diretora global dentro dessa empresa, né? Em diretoria eu fiquei aí mais de 3 anos, mas o obstáculo só foi aumentando. Então, aquela ilusão de que, nossa, meu sonho, desafio da minha vida é me tornar coordenadora, beleza, alcançou, e agora? Nossa, mas agora meu sonho é me tornar supervisora, beleza, alcançou, e agora? Nossa, agora meu sonho é ser gerente, tá? E agora? Agora é ser diretor, e agora? Né? Então, o obstáculo ele vai só aumentando. Então, ou você trabalha o seu posicionamento para lidar com todo e qualquer obstáculo que surgir daqui para frente, ou a verdade é que você vai alcançar algo, mas é aquele tiro curto que acabou. Acabou. Você não consegue ganhar corpo para ir para o seu próximo passo de liderança. Porque o caminho de liderança, gente, ele não tem fim. Ele não tem fim. Ele até pode ter fim, às vezes, dentro de uma empresa, mas vejam só, eu cheguei onde eu queria chegar dentro dessa empresa e decidi fazer a minha transição. E tô eu aqui agora com outros obstáculos enquanto empreendedora. Mas por que a coisa funciona? Porque eu sei qual é o meu lugar de protagonista na minha liderança. Vocês estão entendendo? Então, não é sobre a historinha que você está se contando hoje a respeito do ambiente atual, do ambiente presente. O que eu quero te entregar é para te preparar para a sua vida de liderança daqui para frente. Independente da empresa que você tiver, independente do cargo que você tiver, independente. Eu quero que você se prepare para um lugar que o próximo obstáculo ele acontecerá, ele existirá, mas você terá ferramentas para lidar com esse obstáculo a partir do seu posicionamento. Porque se você também não virar uma chave, tomar uma decisão sobre o seu posicionamento, as ferramentas elas são inúteis, inúteis. Porque eu vou te fazer uma pergunta agora para te provar o quanto ferramenta por si só é inútil. Quantas ferramentas hoje você tem acesso e não aplica? Quantas ferramentas hoje você tem acesso e você não aplica? Por quê? A ferramenta por si só não significa nada. A ferramenta por si só não significa nada. O que faz a diferença para a ferramenta funcionar é a mentalidade de quem está te apresentando essa ferramenta. Porque senão parece um checklist de mais uma ferramenta que vai acontecer na sua vida. Mas a verdade, gente, é que a gente, a pessoa por trás da ferramenta. Então a gente faz o que a gente quer com aquela ferramenta. A gente aplica ou não a ferramenta. Então, o meu papel aqui é trazer as coisas para vocês de uma perspectiva, em uma simplicidade que muitos de vocês hoje não conhecem sobre liderança. Porque, infelizmente, a gente tem uma complicação em torno da liderança que ela é completamente desfavorável. Desfavorável para você ser um líder de sucesso. Tá? Então, eu quero que você entenda que eu estou aqui a partir dessa experiência, da experiência de ter tido a oportunidade de construir várias equipes do zero, de ter tido a oportunidade de recuperar várias equipes que não estavam performando. Essa sou eu, líder, e essa sou eu, líder, que vou entregar coisas para você, que vou transformar a sua liderança, transformar a sua jornada, encurtar o seu caminho para que você chegue no lugar que você quiser chegar. O que eu posso te garantir é que o que eu te entrego foi o que me fez chegar no cargo que eu cheguei, no lugar que eu cheguei, que foi um cargo global como diretora, à frente de uma marca responsável por lançamento e manutenção, ciclo de vida de produtos
de 86 países no mundo. E o que eu te entrego aqui hoje é o que me colocou nesse lugar. Tá? Porque nunca foi sobre a empresa, nunca foi sobre quem era meu chefe, foi sobre o meu posicionamento frente a tudo que eu vivia, certo? Então, eu quero trazer para vocês experiência. É óbvio, ó, tá aqui, tem livro, o tempo inteiro tem livro na minha vida, o tempo inteiro. Mas não é sobre teoria, não é sobre teoria. O que eu aplico para vocês, o que eu trago para vocês é como eu consegui transferir essa teoria para uma prática alcançável para cada um de vocês aqui. Tudo bem? Então, toda a nossa conversa, ela gira em torno disso, da minha experiência, da minha vivência, para poder, de alguma maneira, impactar diretamente a sua vida. Certo? Então, nós estamos nessa jornada de workshop Líder Protagonista, e eu tô aqui hoje para te entregar essa aula que tem um tema sobre qual é a chave para você desenvolver pessoas. Então, nós já tivemos entrega dos seus erros, né? Vamos recapitular um pouquinho. Quem estava aqui na primeira aula só assistiu erros. Eu apresentei para vocês 4 erros que vocês hoje podem estar tendo que afastem vocês mesmos do sucesso de liderança, né? Então, vocês se reconheceram ali com aqueles erros e já na primeira aula a gente começou a entregar a solução para resolver esses erros. Na segunda aula, eu entreguei para você um mapa de construção de time de alta performance, que passa pela construção de times autogerenciáveis, certo? Então, eu sei que o seu objetivo, assim como o meu objetivo, é a construção de um time de alta performance. Mas, na segunda aula, nós tivemos a oportunidade de entender que a construção de um time de alta performance passa pela construção de um time autogerenciável. E nessa construção de time autogerenciável, você, líder, precisa alcançar a fórmula mágica de descentralização de tomada de decisão. Descentralização de tomada de decisão. Escreve aqui no chat para mim, tomada de decisão. Esse termo, tomada de decisão, ele precisa fazer parte da sua vida. Ele precisa passear o tempo inteiro na sua mente. E é legal hoje eu estar aqui diante de vocês no meu computador, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu comentei na segunda aula. Olha só, eu vou pegar aqui para vocês na base do meu notebook. Olha o post-it que eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver se aqui também está aparecendo para quem está no Google Meet. Sim. Olha o post-it que eu tenho aqui, ó. Que post-it que é esse, gente? Quem é que lembra do que eu falei? Quem é que lembra do que eu falei na segunda aula? Tá aqui no Instagram, olha só. Que post-it que é esse? Quem que se lembra da metáfora da pipa? E é tão real tudo que eu aplico para vocês, ó, o post-it já está completamente sem cola. Tirei ele aqui na maior facilidade, vou ter que fazer outro logo. Mas eu também tenho que me policiar. Todos nós temos que nos policiar, só que enquanto nós nos posicionamos como protagonistas na nossa liderança, nós entendemos que nós temos que praticar, acima de tudo, a nossa autoliderança. Por isso que eu tenho uma pipa desenhada num post-it, colada aqui, ó, na base do meu computador. Porque o meu natural é descer para execução. O meu natural é colocar a mão e resolver tudo. E por que que esse é o meu natural? Porque eu venho de um lugar de ter sido na minha vida uma excelente executora. Quem aqui, gente, quem aqui que está nessa aula de hoje, que foi um excelente executor? Escreve aqui para mim. Quem aqui foi um excelente executor? Por quê? Eu sei, porque eu compartilho dessa dor, eu compartilho dessa agonia de nós, executores, nos tornarmos líderes e aí a gente tem que ensinar o outro a executar, enquanto parece ser muito mais fácil, porque de fato a gente descer, pôr a mão e resolver. Sim ou não, gente? Não é? Não é muito mais fácil a gente descer, colocar a mão e resolver? Sim ou não? Do que a gente ensinar?
E aí, às vezes, a gente pensa assim, cara, até eu explicar o que eu preciso, eu já faço. Até eu conseguir traduzir tudo que está na minha cabeça, eu já faço, eu já executo. Só que quando a gente se posiciona como líder protagonista, a gente entende que para a gente crescer, a gente precisa ter gente boa abaixo da gente. E essa pessoa boa, esse funcionário bom, esse colaborador bom, ele nem sempre virá pronto. Pelo contrário, eu quero trazer aqui para vocês que a gente ter funcionário pronto, bom, é sorte. É sorte. Você pode contratar a equipe que for para contratar seu funcionário, para fazer seleção, para o que for. A verdade é que quando essa pessoa ela entra, que aí você tem a oportunidade de conhecer essa pessoa, que aí você tem a oportunidade de, inclusive, experimentar se a cultura daquela pessoa tem princípio alinhado com o seu. E aí, nesse lugar, o que que acontece? Muitas vezes a gente pensa, cara, até eu formar essa pessoa, eu vou trabalhar 1 hora a mais do meu dia. Eu vou trabalhar hoje até as 10 da noite e eu mesma resolvo. Tudo bem? Então, é natural que excelentes executores se tornem líderes. Por que que é natural? Porque a gente brilha aos olhos de quem promove. Se eu sou um excelente executor, quem está acima de mim olha para mim e pensa assim, cara, se eu tivesse umas 5 Carol, eu resolvia a minha vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou promover a Carol, porque eu promovendo a Carol vai formar um tanto de outra Carol. Tudo bem? Só que aí eu, Carol, que tô aqui nisso, sou promovida. Quando eu sou promovida, eu penso, tá, eu tô com tanta gente abaixo de mim que não faz como eu quero manter o nível da qualidade, o nível da excelência que eu venho entregando. Eu não consigo desenvolver pessoas, então o que eu vou fazer? Continuar executando. Continuar executando. E é aqui que a gente começa a se perder. É aqui que a gente começa a se perder, porque é nesse lugar de continuar executando que nós, excelentes executores, nos tornamos líderes e não nos tornamos líderes. Nós apenas ganhamos um cargo. Nós apenas ganhamos um cartão novo, que eu sou da época que o líder ganhava cartão, e aí quando os cartõezinhos chegavam e falavam assim, gerente, nossa, vou jogar meus cartões de coordenadora fora, porque agora eu virei gerente, uau, uau, agora eu virei diretora, uau, mas na prática, o que que isso significa? Na sua prática hoje, o que que de fato mudou? Né? Porque a vontade que habita em nós ainda é uma vontade pura de execução. Ainda é uma vontade pura de execução, porque nós já fomos muito reconhecidos por sermos excelentes executores. E aí, o que que eu quero trazer para vocês? Deixa eu só fechar aqui a live do Instagram para o pessoal terminar de vir para cá. Pronto. O que que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer para vocês justamente essa mentalidade. Então, na primeira aula, a gente apontou para vocês erros, sobre vocês estarem hoje ocupando um lugar de liderança e não terem se tornado líderes. Depois a gente foi para esse mapa do sonho da equipe autogerenciável, que parece que ele é automático na nossa vida, mas não é. A verdade é que a gente é excelente executor e que é muito mais fácil ser excelente executor do que ser excelente líder, porque ser excelente líder é você fazer o resultado aparecer através do outro, por meio de quem responde para você e não por meio de você mesmo, né? E aí a gente passa a entender que a jornada da construção de um time autogerenciável passa pela necessidade da gente aprender a delegar. E por que a pipa tá grudada no meu computador? Porque eu trouxe para vocês que o grande desafio da delegação, ela começa no posicionamento do líder e não no posicionamento da equipe. E hoje a história que nós líderes nos contamos é que eu, Carol, até tentei delegar, mas a minha equipe não está pronta para ser delegada. Carol, eu até já tentei delegar, mas a minha equipe erra. E aí eu preciso voltar as coisas para minha mão.
certo? E nessa aula 2, nós visitamos qual é o mapa para você alcançar o sucesso de delegar, certo? Tudo bem? Então entendam que tudo fala sobre a mentalidade. Você não perder o foco, que no fim das contas não é mais sobre você. No fim das contas, líder, o seu sucesso enquanto líder acontece a partir de agora, através de quem está abaixo de você. E hoje, a gente vai entregar essa chave para vocês. Essa chave, tá? O passo a passo para delegar, eu já entreguei na aula 2, e quem se tornou aluno do programa Bússola do Líder Protagonista, depois vai ter isso lá na plataforma, disponível o tempo inteiro para você assistir e revisitar quantas vezes você precisar também. E, claro, uma aula muito mais profunda sobre isso, não como a gente entregou na aula 2. Mas ali tem toda a jornada de você, líder, se posicionar para delegar, tá? Mas hoje, o que eu quero trazer para você? Uma chave de você virar na sua cabecinha, como líder, para você entender que não é sobre você mais. E o que isso significa? Que hoje, até hoje, talvez você estava vindo sendo elogiado pela sua capacidade de execução. Mas isso tem que acabar. Porque enquanto você está sendo elogiado pela sua capacidade de execução, é como se você estivesse recebendo um feedback que você não está liderando ainda. Você continua sendo um excelente executor. Mas você, líder, não é necessário na empresa como executor. Você é caro para a empresa como executor. Quero te contar isso. Tudo bem? Você passa a ser caro para a empresa se você está ocupando um lugar de líder e você continua só executando. Porque hoje você está sendo pago pela empresa para você formar excelentes executores abaixo de você. Então, você ser um excelente líder não é mais sobre a sua capacidade de execução. E muitas vezes a gente vai para aquele lugar e fala assim, Carol, mas aí eu não aguentei, eu decidi descer e resolver tudo. E tá tudo bem se você tiver numa crise. Se você está numa crise, você pode descer e resolver tudo. Mas crise acaba. Agora, se você vive em crise, tem alguma coisa errada também com a sua gestão. A crise, ela tem que acabar. Então, não tem problema, de vez em quando, você descer, colocar a mão, limpar uma sujeira. Não tem problema, mas logo você tem que subir para a sua liderança de novo, sentar nessa cadeira de liderança e liderar. Entende? Então, a sua hoje vitória enquanto líder, a sua comemoração enquanto líder não é mais quando você elogia, você recebe um elogio de Carol, ninguém resolve isso como você. Isso não é elogio para líder. O elogio para o líder é, Carol, é incrível como a sua equipe tem poder de decisão. Carol, é incrível como a sua equipe é capaz de entrar numa reunião e se posicionar de uma maneira madura. Faz sentido, gente? Quem é aqui que está precisando de receber esse elogio? Escreve aqui no chat para mim. Quem é que está precisando se tornar líder? Não é sobre seu cargo. Não é sobre seu cargo. Acho que foi na sexta-feira que eu tive a oportunidade de, inclusive, receber um presente de uma aluna ao vivo ali numa live. Ela falou, oi, não sei o quê, começou a dar um depoimento por escrito na live do Bússola. Eu falei assim, Mari, você topa entrar ao vivo? E ela estacionou o carro e entrou ao vivo e contou para vocês que ela tinha anos de liderança, mas que nos últimos 3 meses a liderança dela virou de cabeça para baixo. Porque ela começou a fazer o programa Bússola do Líder Protagonista e ela teve a oportunidade de revisitar várias coisas. Ela teve a possibilidade de revisitar o resultado que ela estava tendo. Então, não é sobre o seu cargo. Eu quero que você entenda que o fato de você ter cargo, sinceramente, não fala para mim que você é um líder. Pode falar para qualquer outra pessoa. Para mim, não fala. Não fala. Pelo contrário. Muitas vezes a sua necessidade de ficar discursando sobre o seu cargo é para encobrir a sua incompetência enquanto líder. Porque eu quero que você, líder, entenda que você tem que falar da sua equipe. Você tem que falar da competência da sua equipe. Se hoje a única pessoa que você tem para falar é sobre você mesmo, isso mostra o quanto você ainda está
dependendo da sua capacidade de executor para ser elogiado, da sua capacidade de executor para ser reconhecido. E aí o que você faz? Você lota a sua agenda de incêndio, você lota a sua agenda de reunião técnica, justamente porque o que você sabe fazer é executar. Mas eu tô aqui para mudar a sua história, para te trazer para um lugar que você não comemora fracasso de quem está abaixo de você mais. Que você não fala assim, nossa, ainda bem que essa pessoa errou na frente do outro, que agora ele vai me apoiar de demitir essa pessoa. Para. A incompetência de alguém que está abaixo de você indica completamente a sua incompetência enquanto líder. Por quê? Sua equipe não está pronta mesmo, não. Mas por isso que você está na cadeira que você está. A sua equipe não está pronta mesmo. Por isso que tem um líder nessa equipe. Porque se a equipe estiver totalmente pronta, não precisa de ter liderança, não. Precisa de ter liderança para desenvolver. Então é engraçado que o argumento que muitas vezes você me traz me mostra o quanto você não entende que o papel de ser líder é desenvolver outra pessoa, né? Então a gente passeou por esse lugar ao longo do workshop Líder Protagonista. E hoje eu tô aqui para te falar com todas as letras, que não é sobre ter indivíduos abaixo de você. Não é sobre você ter indivíduos abaixo de você. É sobre você, líder, se posicionar para fazer com que esses indivíduos trabalhem enquanto time. Então, hoje, o que eu quero entregar para você aqui é que você, líder, tem um poder de construir cultura de time abaixo de você. Hoje, apesar de você estar inserido em uma empresa e você estar, sim, sob a cultura de uma empresa, você, líder, acabou de ganhar de mim, aqui ó, toma, um superpoder de desenvolver cultura abaixo de você. Ou seja, todos os seus argumentos, todas as suas desculpas caem por terra a partir de hoje. Cai por terra. Porque não interessa mais a cultura da sua empresa. Você, líder, tem um superpoder que talvez você ainda não esteja usufruindo, mas a partir de hoje você vai usufruir? A partir de hoje você vai usufruir desse superpoder, que é justamente um poder de construir cultura abaixo de você. E eu vou te explicar como. Tá bom? O que acontece? Nós líderes, acompanha aqui comigo. Se todos nós líderes tivéssemos a mesma cultura, tanto faria para a empresa onde a gente estivesse. Tanto faria. Mas a verdade é que hoje, às vezes, a gente tem um time que está defasado. E só o fato de mudar a liderança desse time, faz com que esse time reaja. Faz com que esse time se reconstrua. Ou seja, fato é que quando um líder chega, ou ele recupera um time, ou ele destrói esse time. Ele acaba de acabar com esse time. Então, o líder, ele tem um poder de construir ou de destruir time. E eu vou te explicar como que isso acontece, tá? Hoje não adianta a gente apenas contratar talentos. Não adianta mais a gente ter bons indivíduos que trabalhem individualmente bem, que sejam individualmente competentes. Isso não adianta mais. Hoje, o que faz o seu time ser um bom time é você, líder, conseguir colocar esse tanto de gente boa junto, direcionado para um objetivo. Certo? Porque o poder de um time, ele supera o poder somado individual da sua equipe. Então, você, líder, precisa ter tempo, como a gente falou, ter tempo. Na aula 3, eu entreguei o conteúdo para vocês sobre a sua agenda de liderança, né? E lá na agenda de liderança, eu já tinha indicado para vocês que você tem que ter tempo para ter iniciativa individual, mas você também tem que ter tempo para ter iniciativa de grupo. Então, eu não quero saber aonde você está inserido. Eu não quero saber qual é o caos que hoje você faz parte. Acima de você para fora, se você tem pares que te apoiam ou não, se você tem um chefe acima de você que te apoia ou não, eu não quero saber, porque você, líder, tem esse poder de ser filtro.
Você, líder, tem esse poder de ser filtro. Você tem o poder de transformar esse caos todo em mensagens direcionadas que façam as pessoas abaixo de você se sentirem pertencentes a um time. E esse time é abaixo da sua liderança. Não é o time da empresa, é o time da Carol. É o time da Carol, é o time da Leila, é o time do Enio, é o time do Wesley, é o time do Daniel. Não é o time da empresa X, não é o time da empresa Y. Vocês já pararam para pensar nisso? Que ninguém fala sobre o time da empresa. Ninguém fala sobre o time da empresa. As pessoas falam sobre o time da Carol. Esse é o time da Carol. Esse é o time do Daniel. Esse é o time da Geusiane. Esse é o time do líder. Então, você, líder, é uma referência para o seu time. E talvez hoje, sabe onde você está? Ocupado em sala de reunião, resolvendo pepininho o dia inteiro, resolvendo tarefa o dia inteiro, ao invés de você ocupar esse lugar de referência que o seu time precisa que você tenha. Tá fazendo sentido, queridos, para vocês? Sim ou não? Sim ou não? Porque às vezes a gente coloca a culpa na empresa, enquanto que a gente já é referência para o nosso time e a gente não está ocupando esse lugar. Aí o nosso time vem cobrar algo da gente, sabe o que a gente faz? Põe a culpa na empresa de novo. Põe a culpa na empresa de novo. Gente, é a mesma coisa. Quem aqui que tem filho? Quem aqui que tem filho? Quem aqui que tem filho? É a mesma coisa do seu filho vir te cobrar um posicionamento enquanto mãe ou pai e você colocar a culpa na política. E você colocar a culpa no ano de Copa do Mundo. Você tá entendendo? Filho, eu entendo que eu sou seu pai, mas veja, o meu salário esse mês tá difícil. Filho, eu até entendo que eu seja sua mãe, mas veja, olha o país que a gente mora, meu filho. Vocês estão entendendo hoje a ausência, a omissão que talvez você esteja perante o seu time? Vocês estão entendendo? A omissão que hoje você, líder, está vivendo perante o seu time, todas as vezes que quando alguém do seu time vem te cobrar algo, a culpa é do RH, a culpa é porque o budget está congelado, a culpa é porque o presidente da empresa não serve, a culpa é qualquer outra coisa, a culpa é que você está num mês difícil de meta. Cara, você é líder, lidera. A empresa, para o seu liderado, ela existe através de você. Você não é vítima da cultura da empresa, mas o seu liderado é vítima da sua cultura como líder. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo o que significa isso? É muito grave. É muito grave. E por isso que eu falo que eu tenho pena de você, que foi um excelente executor, ainda estar perdido nesse lugar, nesse seu ego de continuar sendo elogiado por ser excelente executor. Você ainda não descobriu o poder que você tem na sua mão de formar um exército de executores. Você está entendendo? De formar um exército de executores abaixo de você. Sendo um bom líder, não mais um bom executor. Sendo um bom líder. Quem aqui, gente, que quer formar um exército de executores? Quem aqui que quer formar um exército de executores? De pessoas que são obcecadas por resultado, mas que elas respondem a um líder, independente do lugar que você, líder, está inserido, independente do caos que está existindo ao seu redor. Eu sinto muito se você está nesse caos. Sinto muito. Supera. Você decidiu ser líder.
Você decidiu ser líder. Você pode voltar a ser executor. Você pode voltar a ser executor. Você pode falar assim, Carol, eu quero voltar a ser executor. Tá tudo bem. A empresa também precisa de excelentes executores. Tá bom? A empresa também precisa de excelentes executores. Mas se você decidiu ser líder, entenda que o negócio é muito maior. É muito maior que você vai formar um exército de excelentes executores abaixo de você. Como? Como? Se posicionando. Se posicionando como protagonista. Por quê? Porque o posicionamento de um líder protagonista, ele tira o líder do palco. Presta atenção. Presta atenção. O posicionamento protagonista de um líder tira o líder do palco, mesmo ele sendo protagonista. Por quê? Porque o posicionamento protagonista de um líder faz com que esse líder vá para os bastidores, para as coxias desse palco. E quem brilha no palco de um líder protagonista é o time desse líder. Eu vou repetir. O posicionamento de um líder protagonista tira o líder do palco. Ou seja, um líder protagonista, ele age nos bastidores, ele age nas coxias desse palco. Porque quem brilha no palco é o time desse líder. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é lidar com o seu ego, porque é bom estar no palco. É bom. É bom receber elogio. É bom você ser o único a apresentar os resultados da equipe. É bom você escutar, Carol, se não fosse você ter entrado na reunião, nada tinha se resolvido. É bom. Faz bem pro ego. Mas eu quero te contar, e eu preciso que você confie em mim, que existe um mundo muito maior te esperando. Que o ego coletivo, ele traz muito mais satisfação do que o ego individual. E se você se posicionar como líder protagonista, você vai beber do sucesso de todo mundo que está abaixo de você. Você vai receber elogio que é, Carol, parabéns. Carol, onde você põe a mão, o time se posiciona. Carol, aonde você está enquanto líder, o time se recupera. Você vai passar a ser elogiado por outras coisas. Só que para isso, você tem que abrir mão. Abrir mão desse reconhecimento individual de executor, que é, Carol, se não fosse você nessa reunião, nada teria sido resolvido. Nossa, Carol, você não pode sair de férias, porque se você sai de férias, a gente fica aqui perdido. Carol, se você sai de férias, você não se importa, né, da gente te ligar. E às vezes você tá feliz com isso. É pouco. É pouco para você, líder. É pouco. Isso é muito pouco para um líder. Isso é o muito de um executor, mas você não é mais executor. Você não é mais. Você ganhou a oportunidade de formar pessoas. Tá fazendo sentido, gente? E tá tudo bem se você não quiser ser líder. Tá tudo bem. Sinceramente, tá tudo bem. Mas se você decidiu ser líder, você tem a possibilidade de ter uma cultura que faz de você para baixo um time ser de alta performance, independente do lugar que você está. Então, eu não tô aqui para te fazer crescer apenas na empresa que você tá, porque às vezes na sua jornada de liderança protagonista, você vai ver que essa empresa não é para você. Você vai ver que você merece algo melhor do que você está vivendo hoje. Mas para isso, você primeiro precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. Então, você, líder protagonista, se posiciona. Deixa o palco para o seu time brilhar. Ensina o seu time a fazer uma negociação tão bem feita como você faz. Ensina o seu time a fechar uma venda tão bem como você fecha. Ensina o seu time a conduzir um feedback tão bem quando você conduz. Mas a questão é, você sabe fazer? Você sabe ensinar? Você está disposto? Você está disposto a desenvolver sucessores abaixo de você? Para que você possa crescer? Ou hoje é uma ameaça para você desenvolver um sucessor?
né? E eu tô trazendo aqui para vocês exemplo do meu dia a dia, exemplo de coisas que eu vivi, mas eu quero que você conecte. E por isso que hoje, depois dessa aula, já tem bastante gente aqui no Google Meet já esperando e já temos mãozinhas levantadas, porque hoje, no fim dessa aula, eu vou abrir microfone para vocês no Google Meet, para vocês me trazerem perguntas sobre o que vocês estão passando de uma maneira bem assertiva, e eu também vou responder vocês de uma maneira bem assertiva, para eu conseguir responder todos que precisam ser respondidos. Porque é sobre isso. Eu sei que você tem suas dores, eu também tive as minhas. E eu tô aqui para ajudar você a resolver todas essas dores, porque é sobre o seu posicionamento, não é sobre a sua empresa. Quando a gente começa a fazer os encontros ao vivo do Bússola, que vocês começam as aulas, vocês estão cheios de desculpas. Vocês estão cheios, Carol, é que você não conhece a minha equipe. Carol, é que você não conhece a minha empresa. Carol, é que assim, ó, não, peraí, eu preciso te contar para você entender. Cara, não é sobre isso, vocês estão distraídos. O posicionamento protagonista, ele te permite ser líder protagonista em qualquer lugar que você tiver. Então, para de falar do outro e começa a falar de você. Para de falar do seu chefe, para de falar do mercado, para de falar dos seus pares, para de falar sobre isso. E passe a falar de você, para você entender que você tem um poder de mudar o ambiente que você pisa. Poder. Um poder. Uma vez eu peguei um time destruidíssimo. Bem, assim, foi o time mais destruído que eu já assumi, e eles sabem disso. Se tiver alguém aqui, inclusive, vai saber que eu tô falando desse time que ele fez parte. Primeiro, eu tava num time que eu tinha fundado 18 meses desse time, o time tava, ó, voando. Eu já tava, confesso, numa zona gostosinha de conforto de liderar esse time, tá? Tava ali, ó, curtindo o resultado de uma boa formação de time. E aí, na época, meu vice-presidente chegou para mim e falou assim, Carol, em novembro isso, Carol, preciso que você assuma o time X. Você quer? Eu falei, não quero. Aí ele, como assim, não quer? Eu falei, nossa, agora que eu tô colhendo frutos desse time que eu acabei de formar, me deixa ficar um pouco aqui, né? Me deixa eu ficar um pouco aqui. Aí ele falou assim, mas por que você não quer? Eu falei, porque todo mundo sabe o problema que é esse time X. Todo mundo sabe. Time problemático mesmo, assim, bem problemático, muita fofoca, baixa performance, vários pontos. E aí ele falou assim, Carol, aí eu logo recuperei meu juízo, né? Porque às vezes você dá umas respostas assim, sem juízo, né? Enquanto funcionário, e essa foi uma resposta sem juízo. Aí eu recuperei logo meu juízo e falei assim, bom, mas deixa eu te perguntar, por que você pensou em mim para assumir esse time? Né? Não tem outro líder? Não tem o fulano? Não tem o ciclano? Ele, não, a gente vai desligar o gerente desse time e eu preciso que alguém faça por esse time X o que foi feito pelo time que você acabou de fundar. Então, é você. Aí eu falei assim, tá bom. Aí ele, mas você não quer, né? Eu falei, bom, querer não quero mesmo. Mas eu estou aqui para servir a empresa, né? Então, tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Ele, não, pensa, vai para casa, pensa, e amanhã você me traz a resposta, e tarará. E eu fui para casa, né? Pensei, cara, que resposta errada que eu dei, né? Porque eu não podia ter falado não de cara, mas eu falei no ímpeto, naquela reação natural, sabe, de estômago, assim, direto. E aí voltei no dia seguinte e falei para ele, falei assim, olha, eu pensei e eu topo o desafio pela empresa, né? Por você ter me pedido. Mas não era, eu quero confessar que não era o próximo passo que estava mapeado na minha carreira. Mas, já que você precisa, eram 2 diretorias abaixo dele, tá? Então, de todo jeito, eu continuaria com o mesmo chefe. Eu falei, já que você quer, né, que você tá precisando, eu vou. E aí eu pensei, bom, ele vai me dar 6 meses, vai me dar um tempo, né? E não, ele me deu 30 dias. A gente estava no fim de novembro e início de janeiro eu assumi esse time. Já foi notificado tanto para o meu time, eu já saí da sala dele, já falei para o meu time o que aconteceria. 2 semanas depois já foi notificado para outro time que eu assumiria, foi tudo muito rápido. E quando eu assumi esse time caótico, o que tinha diante de mim?
tinham bons técnicos mesmo, bem competentes, de formação, de habilidade, de experiência, mas ninguém sabia trabalhar em time. Então, eles estavam se matando dentro do próprio time. Eles jogavam contra eles mesmos o tempo inteiro, enquanto time. Cada um estava tentando aparecer mais que o outro, né? Então, tinha uma falta ali de liderança completa. Eles estavam se batendo entre eles. E fui eu ali para resolver isso. Então, imaginem só, é muito fácil a gente falar assim, não, eu fui um bom líder num time bom. O desafio, tá, é na gente ser um bom líder de um time ruim. E, de novo, eu não tô falando de competência técnica apenas, porque, gente, competência técnica, deixa eu entregar um trem aqui para vocês, ó, vou abrir um parênteses bem rápido. Competência técnica é fácil, hein, gente, de formar. Se vocês estão patinando em competência técnica, o trem tá feio. Porque competência técnica é formação técnica. Então, é um curso, é uma aula, é um vídeo, é um treinamento, é uma plataforma. Competência técnica é fácil. O problema é que, às vezes, você tem gente competente tecnicamente abaixo de você, mas que não tem vontade de trabalhar em time, que não tem estímulo para trabalhar em time. Então, o que ele faz? Só o dele. Faço o meu e, ó, o time tá pegando fogo e ele entregou o dele e foi para casa. Então, o seu desafio de liderança está sobre construir time, não é sobre desenvolver gente boa tecnicamente, não. Você tá talvez também confuso aí nesse lugar, tá? Enfim, eu assumi esse time que era todos muito bons, tecnicamente falando, mas tudo perdido. Não tinha nenhum plano único que norteava isso. E aí a gente vem para essa realidade de que, para que um bom trabalho intelectual, uma boa competência intelectual, ela floresça, ela permaneça, ela se sustente dentro de um time, o líder precisa criar abaixo dele, sabe, assim mesmo, uma capa de proteção para esse time se sentir seguro para trabalhar enquanto time. Então, o líder, ele tem esse poder de mudar isso. E foi isso que eu fiz por esse time, né? Foi isso que eu fiz por esse time. Foi, inclusive, o time que esteve comigo durante a pandemia, que eu tive que liderar remotamente. Foi o melhor time que eu já liderei. O melhor time que eu já liderei. Foi o pior time que eu assumi e o melhor time que eu já liderei. Porque o dia que eles descobriram o sabor, o prazer, o poder de entrega, enquanto eles trabalhavam enquanto times, cara, acabou. Porque eu falei para eles, eu falei, ó, vocês estão aqui para trabalhar enquanto time. Não tô nem aí se vocês gostam ou não do outro. Não tô aqui para fazer vocês fazerem amizade. Vocês estão tudo adulto, eu também sou, mas até hoje vocês estavam sem liderança. Então agora eu cheguei e a gente vai aprender a ter um plano para a área, a gente vai aprender a se guiar e tarará, enfim. E o que eu fiz ali, gente, o que eu fiz ali é um passo a passo que eu fui fazendo de 18 em 18 meses na minha vida. Eu era mudada de time para fazer isso. Para pôr o povo para trabalhar, para resolver problema, para ser focado em solução, para ser obcecado por superar a meta. Então, quem era a única peça comum entre todos os times que eu liderei? O líder. Então, hoje, você tem um poder que você não usufrui dele. Você não usufrui dele porque você não sabe o que é uma posição protagonista de liderança. Aí você fala assim, não, eu até já fui bom líder, mas no meu time X. O time que eu tô hoje não tem como ser bom líder. Sério? Sério? Não, tá errado. Tá errado. O líder, ele é um líder protagonista independente. Então, o líder protagonista, ele vai para os bastidores, ele prepara o palco e ele desenha a peça para o povo trabalhar. Ele faz tudo, deixa os papéis bem definidos, os papéis bem claros, as pessoas são ensaiadas, elas são coordenadas e elas entregam o espetáculo inteiro. Elas entregam o espetáculo inteiro. Elas fazem maravilhas. E aonde que está o líder? Nos bastidores. Hora nenhuma o líder entra no palco e fala, peraí. Não. Se tem um imprevisto no palco, o líder não tem que entrar, porque o time do palco sabe sustentar o imprevisto. Isso é um time autogerenciável. Vocês estão entendendo o poder de uma liderança protagonista, gente? O poder que essa liderança tem. Vocês estão entendendo? Então ou não? Tá virando, gente, chave aí para vocês? Então eu quero que esse caminho todo que vocês vivem aqui comigo
é no final das contas para vocês usufruírem desse prazer. Vocês falarem, cara, que time que eu construí, como eu choro de alegria, de emoção de ver esse povo performando abaixo de mim. O povo é bom mesmo, eles são bons mesmos, são melhores do que eu já fui. E aí não, hoje você está contentando com migalha, que é reconhecimento pela sua capacidade de execução. Isso não é reconhecimento para líder. Se era, hoje parou de ser. Parou de ser. Parou de ser. Certo, meus queridos? Gente, tem gente aqui me perguntando sobre certificado. A gente vai ter certificado no fim da aula, tá? Não se preocupem, não. Não se preocupem. Tá bom? Não se preocupem. Teremos certificado e logo teremos a nossa sessão de mentoria no Google Meet. Tá bom, meus queridos? Então, tá fazendo sentido para vocês, gente, isso? Vocês estão entendendo a grandeza de um líder? E o quanto, às vezes, você mesmo tá resumindo, tá diminuindo o seu papel enquanto líder. Você tá distraído com o incêndio do dia a dia. Você tá distraído com a execução que é gostosa. Não é à toa que eu tenho a pipa no meu computador, porque é gostoso executar. É gostoso executar. Eu sei que é, mas eu penso, cara, tem muito mais para mim. Tem muito mais para mim. Vocês estão entendendo isso, gente? Sim ou não? Sim ou não? E de novo, uma empresa, ela depende de executor bom. Assim como ela depende de líder bom. Cada um fazendo o seu papel. Agora, se você já largou de ser executor e você decidiu ser líder, honre o seu lugar de líder. E desenvolva excelentes executores. Agora, você não quer ser líder? Tá tudo bem, eu vou repetir. A empresa precisa de bons executores. Então, volta a ser executor e dá o espaço para outra pessoa liderar. Certo, queridos? Certo? E agora, meus queridos, eu, depois de ter entregue tudo isso para vocês, eu quero pedir licença para conversar com futuros líderes protagonistas que estão aqui. Tudo bem? Quero pedir licença para vocês para apresentar para vocês o programa Bússola do Líder Protagonista, para que vocês possam me ter com vocês ao longo dessa jornada de reposicionamento da liderança de vocês. Certo? Então, eu quero pedir licença para quem está disposto a se posicionar enquanto protagonista. Para eu saber, faz um hashtag aqui para mim, protagonista, hashtag protagonista, para eu saber o quanto você está comprometido ou não em continuar nessa jornada, que eu já quero te adiantar, que não acontece da noite para o dia, mas acontece. Acontece e ela acontece através do programa Bússola do Líder Protagonista. Ela acontece através do programa Bússola do Líder Protagonista. Maravilhosos vocês. Maravilhosos líderes protagonistas, futuros líderes protagonistas. E é assim mesmo. É assim mesmo, gente. Chega um momento que a gente tem essa separação. E não tem problema. Eu tô aqui para entregar conteúdo gratuito, diário para vocês, como vocês me seguem ali no Instagram, vê live, tá tudo bem. Mas aqui acontece mesmo uma separação, aonde alguns decidirão continuar uma jornada para se tornarem líderes reconhecidos por saberem construir times autogerenciáveis. O time que supera a meta, o time que supera o resultado. Tudo bem? Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque a gente teve só nesse workshop Líder Protagonista, nós tivemos mais de 10 mil líderes inscritos. Mas, se não me engano, foi 11.800, alguma coisa assim, tá? Então, nós tivemos mais de 10 mil líderes inscritos no workshop. E a gente teve 1.800 pessoas ao vivo na primeira aula, acho que 1.400 na segunda aula, enfim. Então, tá tudo bem, tem um tanto de gente mesmo, mas eu quero falar para você que tá aqui comprometido a estar aqui, assistindo a aula ao vivo, estar aqui, acompanhando, tendo seu domingo comprometido por esse momento, assim como eu. Eu falei para vocês que a minha parte eu faço, mas eu dependo sempre do posicionamento de vocês. Eu não vou mentir para vocês. Eu não vou entregar para vocês uma promessa que não se cumpre. A minha promessa, para se cumprir, eu preciso do seu posicionamento protagonista. Agora, se você se posicionar, você fica tranquilo. Você fica tranquilo porque você vai se tornar um líder protagonista, tá? São muitas pessoas que chegam até aqui, mas as vagas, elas são realmente limitadas. Elas são limitadas. Tanto que a gente vai ter que fechar
Para esse programa, a gente vai fechar as vagas antes do planejado. Geralmente, a gente fica com as vagas abertas até quarta-feira, até quinta-feira, mas para essa turma especificamente, amanhã as vagas serão fechadas. Amanhã já é o último dia de inscrição para essa turma do programa Bússola do Líder Protagonista. Então, o que eu estou te dando aqui hoje é uma oportunidade para você seguir comigo como a sua mentora, te guiando, te orientando para você ir para o seu próximo nível como líder. E quando eu falo, gente, sobre próximo nível como líder, eu não estou falando necessariamente de um novo cargo. Tem muita gente que está aqui comigo nessa jornada que não é líder ainda, mas isso já é um próximo nível de liderança. O seu desejo, a sua decisão, o seu posicionamento em liderar já é um próximo nível. E para muitos, significa sim, um novo cargo, significa ajuste de salário, mas eu quero que entenda que o que eu vou te trazer é o seu próximo nível na sua realidade. Então, eu saí de uma posição de analista, passei por toda a jornada, coordenação, supervisão, gerente, head, diretora global. Então, eu trago para você ferramentas que me acompanharam nessa jornada inteira. E por isso que eu criei o programa Bússola do Líder Protagonista, para ele encapar tudo isso, para ele fazer um conjunto de todas essas ferramentas. O que é a Bússola do Líder Protagonista? Ele é um programa voltado para desenvolvimento de líderes, para o seu aperfeiçoamento enquanto líder. Então, você vai trabalhar habilidades necessárias para um posicionamento protagonista de liderança. São 15 anos da minha carreira colocados aqui no BLP, no Bússola do Líder Protagonista. É um passo a passo detalhado. Eu vou falar para vocês um pouco desse programa e caso vocês tenham dúvida, também fiquem à vontade para colocar aqui no chat, fiquem à vontade, tá? Ele é um programa totalmente online, ou seja, você pode acessar e reacessar, e reacessar, e reacessar o programa BLP. Tá? Ele é um programa totalmente online. Você pode acessar do seu celular, do seu computador, aonde você quiser. Ele é um programa que vai te trazer para esse lugar de líder protagonista. Por quê, gente? Eu parto desse princípio, que a liderança, ela até pode ter chegado na minha vida, na sua vida, enquanto um plano de carreira, né? Eu, como um bom executor, eu fui reconhecido e me tornei líder. Plano de carreira. No entanto, uma vez que você descobre o poder de ser líder e o poder de formar excelentes executores abaixo de você, você entende que a liderança, ela não é mais só plano de carreira. Ela se torna uma decisão de vida. Porque você começa a trabalhar sobre você mesmo. Talvez o cargo você já tem, mas você está infeliz. Você está infeliz com o seu resultado, você está infeliz porque o seu time está infeliz, você está infeliz porque o seu time não bate meta. Então você entende que é decisão de vida, que é sobre você se reposicionar e os outros passarem a ser excelentes executores. Então, eu quero ouvir de você que você se reposicionou e que você está colhendo excelentes resultados. O Bússola, gente, ele é apoiado sobre 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar do Bússola é o que fica para trás, que é o lugar que você está hoje. A gente vai fazer um diagnóstico, a gente tem ali no primeiro módulo, né? Eu falei que ele é completamente online e ele é composto por 10 módulos. O primeiro módulo é justamente só para fazer diagnóstico. Então, eu vou te guiando nessa jornada para você fazer um diagnóstico do lugar que você está. E tem coisa desse lugar que você está que é excelente. Tem coisa que a gente decide deixar para trás. Então, esse primeiro pilar do Bússola é justamente um diagnóstico sobre o que fica para trás. Depois, a gente tem o terceiro pilar do Bússola, que é o seu lugar de chegada, que às vezes é um cargo vertical mais alto, ou não, a gente vai ampliar o seu campo de visão. Tem gente que está entendendo, inclusive, que tem que mudar de área, que tem que mudar de empresa, né? Se às vezes está ali com esse coração um pouco angustiado sobre, cara, eu não sei se eu estou no lugar que eu quero estar, tá tudo bem. O Bússola vai te trazer essa resposta, porque eu vou te guiar para essa identificação do seu lugar de chegada. E a gente tem o terceiro pilar. Então, ponto de saída, ponto de chegada. E o terceiro pilar do Bússola é o que está entre esses 2 pontos, que é todo o gerenciamento de distrações. Esse é o terceiro pilar do Bússola. Gerenciamento de distrações. Então, tem o que fica para trás, tem aonde você vai chegar, que é o seu destino. E o terceiro pilar é o gerenciamento de distrações. Quais distrações? Esse caos que hoje você tem narrado.
O problema é seu chefe, o problema é o mercado, o problema é o seu par, o problema é a imaturidade do seu time ou o excesso de vícios pela alta experiência do seu time. O problema é o seu medo, porque você também tem distrações internas. Ah, Carol, eu não me sinto pronto para falar. Carol, eu não me sinto seguro para me posicionar. Eu não sei como fazer feedback. Então, a gente vai gerenciar tudo isso. Por isso que os 10 módulos, eles passeiam por essas 3 frentes que eu falei para vocês, por esses 3 pilares. Então, o primeiro módulo é sobre o diagnóstico de ponto de partida. O segundo módulo, a definição do ponto de chegada. Terceiro ao 9º módulo é só sobre gerenciamento de distrações. Então, você vai aprender a construir a sua autoimagem como líder. A gente vai entender aqui, muitas vezes, a necessidade que você está tendo de ser líder bonzinho demais ou de ser líder agressivo demais. Então, a gente passa pela construção da sua autoimagem enquanto líder. A gente também vai ter um módulo completamente voltado para o treinamento, para o desenvolvimento da sua habilidade de comunicação assertiva e não violenta. Assertiva e não violenta. Além disso, comunicação não verbal e postura protagonista, porque vamos pensar que a comunicação não verbal, ela chega, ela inclusive chega antes da sua comunicação verbal, né? Quando você está numa sala de reunião e alguém entra, você já bate o olho nessa pessoa e já deduz várias coisas antes dela abrir a boca. Por isso que o quinto módulo do programa Bússola do Líder Protagonista é só te ensinando comunicação não verbal e postura protagonista. Sexto módulo, cultura de feedback na prática. Um feedback estruturado, um feedback que tem um passo a passo claro, um feedback que ele te posiciona num lugar de segurança para conduzir feedback. Porque feedback é uma ferramenta transformadora de quem está abaixo de você, mas você precisa conduzir feedback. Para você não ser vítima da sua incompetência e deixar a marca negativa em quem está escutando seu feedback. Tá? Sétimo módulo, condução de reuniões efetivas, né? Muitos de nós hoje carregamos aquele sentimento de que, nossa, cara, não precisava dessa reunião, essa reunião podia ter sido substituída por um e-mail. Cara, isso tudo é falta de habilidade de condução de reunião. Você está confundindo as coisas, você está deixando tanto de interferência na reunião, enfim. Você não está liderando a reunião e por aí vai. Então, a gente tem um módulo inteiro que te ensina a trabalhar com reunião efetiva. Oitavo módulo, só sobre painel de resultados, para de uma vez por todas você aprender a trabalhar com gestão à vista dos seus próprios indicadores como líder, para também desenhar indicadores para sua equipe, tá? Nono módulo, descentralização de tomada de decisão. O auge da construção do time autogerenciável, saber descentralizar de uma maneira responsável, de uma maneira consciente, de uma maneira efetiva, de forma que não precise voltar para a sua mão o que sai da sua mão. E o 10º módulo, ele vem para sustentar tudo que você transformou ao longo dos 9 módulos anteriores. Então, o 10º módulo, ele fala sobre a sua capacidade de se vulnerabilizar e também te ensina a construir um ambiente de segurança psicológica abaixo da sua liderança. De novo, independente do lugar que você está. E o que é esse ambiente de segurança psicológica? Ele é um ambiente que ele é a base, inclusive, para você ter uma equipe inovadora, para você ter uma equipe engajada, uma equipe motivada. Então, o 10º módulo, ele vem com esse passo a passo para você. O que é legal? O que é legal? O programa Bússola do Líder Protagonista, ele tem ferramenta nos 10 módulos. Ferramenta nos 10 módulos. Então, tem a aula dada por mim, mas ele tem ferramenta para você aplicar, para você fazer download dessa ferramenta, salvar como no seu computador, aplicar isso para sua equipe, aí você volta para o próximo módulo. E aplica, pratica, volta para o próximo módulo. Então, ele é bem prático. Ele é um curso que é como se eu estivesse do seu lado o tempo todo, tá? Todo o programa Bússola do Líder Protagonista, ele está disponível para você visitar dentro da plataforma, como eu te falei, quantas vezes você precisar. E para essa turma especialmente por 2 anos. Geralmente ele fica disponível por 1 ano, mas para essa turma, como a gente está comemorando 1 ano de Bússola, para essa turma ele vai ficar disponível por 2 anos. Tá? E a gente decidiu também para os inscritos do Bússola dar alguns presentes. O primeiro presente é uma aula completa sobre diversidade e inclusão nas empresas.
diversidade e inclusão nas empresas. Então, além dessa aula te ensinar como se posicionar para praticar a diversidade e a inclusão dentro da sua equipe, para aceitar isso, eu quero que essa aula também te ensine a falar sobre esse tema. Porque ele é um tema que ele está presente nas grandes mesas de alta direção. E dependendo do cargo que você está, você tem a oportunidade de sentar em mesas estratégicas, falar sobre as coisas, dar a sua opinião. E às vezes hoje você não tem aberto a sua boca porque você não sabe o que falar, né? E diversidade e inclusão de empresa, a gente vai muito além do básico, da gente discutir gênero, da gente discutir origem, vai muito além desse básico, tá? Então eu quero trazer isso para vocês, justamente baseado em toda a experiência que eu vivi de trabalhar dentro de uma multinacional, onde diferença cultural é a base de tudo, né? E se a gente não souber lidar com isso, incluir todas as culturas, é um fracasso. E o segundo bônus, ele vem também em encontro a toda a minha história, que é como conduzir times de alta performance à distância. Então, você tem uma aula completa sobre esse poder da liderança remota. E eu falo que a liderança remota, ela chegou na minha vida muito antes de pandemia, né? Porque como a gente sempre trabalhou aqui do Brasil, o meu time global para atender 86 países, então óbvio que era tudo remoto, né? Então, a gente trabalha com liderança remota com uma suavidade diferente do que hoje, muitas vezes, tem sido vista como um peso para algumas equipes. Então, tem muita coisa, tem muita técnica, tem muita ferramenta, tem muita dinâmica para ser implementada. Então, o segundo bônus é justamente essa aula sobre como conduzir times de alta performance à distância. Seja 100% do seu tempo, ou seja de uma maneira híbrida, mas, enfim, você vai realmente resolver algumas dores que hoje você tem enfrentado sobre a liderança remota do seu time total ou de parte do seu time, tá? O meu compromisso aqui com você é você ter resultados assim como eu tive. Então, por isso que eu não economizo nada nessa entrega para vocês. Eu não economizo, eu dou detalhes mesmo de tudo que eu apliquei. E por isso que é tão transformador o Bússola, porque é a minha realidade. Então, eu tenho autoridade para falar com você sobre isso, porque é a partir da minha vivência. Eu conto, às vezes, que eu fiz e errei, e o que eu não faço de novo, para que você não erre também. Eu conto como eu acertei, como eu consertei as coisas, porque no fim das contas, o que eu quero? Eu quero que você me procure e fale assim, Carol, o meu time é um time vencedor. Carol, eu aprendi o que você me falou naquela aula. Quando eu escutei, eu não fazia ideia, mas eu apliquei o Bússola e eu aprendi. Carol, o que é ter um time bom abaixo da gente? Meu Deus! Carol, o que é ser elogiado por ser um líder que consegue construir um time autogerenciável? Eu quero isso. Eu quero que você me conte que você está viajando com a sua família em paz, que você não está precisando receber ligação todos os dias das suas férias. Eu quero que você faça isso. Então, o meu objetivo aqui é isso, é que a Ana Carolina, ela escute, Ana, como você se tornou uma líder maravilhosa. Jaqueline, como eu vejo em você algo que eu não via antes. Janaína, como você se posicionou diferente. Giovana, como eu vejo algo em você que não existia, como você tem sido madura, como você, Ieda, tem falado de uma maneira mais segura. Alisson, parabéns pela sua postura. É isso que eu quero escutar. Eu quero escutar o sucesso de vocês a partir do que vocês aplicarem sobre o Bússola. É isso que eu quero escutar. E é por isso que além de todo o suporte para vocês acontecer durante os 2 anos, então o Bússola ele fica disponível para vocês especialmente 2 anos. Vocês sabem o que é isso? É vocês poderem fazer esse curso, gente, veja, ele tem 10 módulos. Então, se você quiser refazer ele de 10 em 10 módulos, você faz vários sprints de liderança na sua vida. Vários sprints de liderança nesses 2 anos. Então, além disso, além desse presente de 2 anos, a gente também traz 4 encontros ao vivo para vocês. Então, apesar dele ser um curso 100% online disponível para ser revisitado, você também tem 4 encontros ao vivo. E tem uma coisa super especial para essa turma, que é o programa Bússola do Líder Protagonista, todo para os alunos dessa turma em e-book. Então,
com a intenção da gente fortalecer o seu aprendizado, além de você ter todas as aulas gravadas para você assistir e reassistir durante esses 2 anos, você ainda vai ter todo esse material em e-book para você imprimir, para você riscar, para você rabiscar, para você fazer o que quiser disso, para a gente realmente fortalecer o seu aprendizado. Então, tudo isso, gente, é porque eu quero garantir o seu desenvolvimento enquanto líder protagonista. Então, a gente está tratando você desse lado, te dando um recurso, te dando outro recurso. Enfim, tem análise crítica de livro lá dentro, tem um tanto de coisa para vocês. Tá bom? Bom, e eu imagino que nesse momento você deve estar se perguntando, Carol, mas tá, legal, nossa, super, eu tô precisando de tudo isso mesmo, Carol, mas quanto que eu vou ter que investir? Quanto que eu vou precisar investir para ter acesso a isso tudo, para ter acesso nesse programa? E a verdade é que eu quero te trazer uma coisa também, super na realidade, é que não tem outro caminho, gente, para isso acontecer. Não tem outro caminho. Para você ter sucesso na vida, você não pode parar de investir constantemente em você mesmo. A graça disso tudo é que tudo que você investe para você mesmo, você carrega com você, né? Então, por exemplo, eu passei 15 anos nessa empresa que eu comentei com vocês, onde eu tive toda essa carreira. Hoje eu não tô lá mais, já tem, né, alguns anos que eu não tô lá mais, mas tudo que eu vivi lá, tudo que eu investi lá em mim mesma, que eu experimentei, eu continuo usufruindo. Tô eu aqui hoje com vocês, influenciando a sua vida. Você tá entendendo? Então, a verdade é que hoje, quando eu entro numa empresa, hoje, como eu me posiciono, enquanto eu me posiciono como mentora de cada um de vocês aqui, o que eu tô derramando para vocês tem tudo a ver com o que eu carrego. Então, o sucesso não tem como ser diferente. É assim na minha vida e é assim na sua vida. Eu não cheguei onde eu cheguei, gente, ficando no raso. Eu não cheguei onde eu cheguei ficando no raso. Então, a gente precisa investir naquilo que ninguém pode tirar da gente, que é a gente mesmo. É fazer pela gente. E não a gente ficar num lugar que muitas vezes é esperar que a empresa invista na gente. Cara, que empresa investir em você? É a sua vida, é a sua carreira, é a velocidade do pace que você quer praticar na sua jornada de liderança. Só que até então, mas já acabou isso, mas até então você estava colocando a culpa em algo. Sai desse lugar. O dia que você assume esse novo lugar, você entende que você vai alcançar várias outras coisas a partir de você mesmo. Você já parou para pensar o tanto de coisa que você pode alcançar a partir do programa Bússola? Você já parou para pensar nisso? O seu reconhecimento enquanto líder, sair desse papel de executor, sair desse papel de apagar incêndio, você pode se tornar capaz de construir um time de alta performance, você pode se tornar capaz de, de construir uma equipe autogerenciável, você vai ser reconhecido enquanto líder e não mais ficar carregando elogio antigo da fase que você era especialista, da fase que você era executor. Tá na hora de virar essa página. Tá na hora de assumir esse novo lugar, de você ter uma equipe que gera resultado, e não só que gera, mas que supera resultado, que trabalha para superar, porque essa equipe trabalha para você. Você merece dessa equipe todo o reconhecimento enquanto líder, porque você tem sido um bom líder. Então, eu quero que você alcance esse lugar, um lugar que traga você para o melhor lugar de líder, que faça a sua família também mais feliz, porque você passa a ser mais feliz dentro da sua casa. Às vezes, hoje você está num lugar de só trabalhar estressado, de trabalhar e pensar, cara, eu já estou no dia 21 de abril. O ano está voando e a impressão que eu tenho é que eu não estou conseguindo mais um ano seguido da minha vida. Se você é infeliz, você faz sua equipe infeliz, então, enfim... Eu quero que você saia desse lugar. E o Bússola, ele é um pontapé inicial para você entrar nessa jornada. E não é uma jornada tão longa, meus queridos. Não é uma jornada tão longa, tá? O quanto que isso tudo vai valer para você? O quanto que vale para você ser essa referência para o seu time? O quanto que vale para você alcançar esse lugar que eu te contei? Esse lugar de se sentir feliz, de se sentir orgulhoso de si mesmo, enquanto líder. Contar essas novas vitórias para as pessoas. Compartilhar esses novos acontecimentos. Não mais ficar falando assim, cara, quando eu era vendedor, eu fazia.
Quando eu estava no seu lugar, eu fazia, mas você não está mais. Você não está. Eu quero que você passe a comemorar coisas que você tem feito no lugar que você está hoje. Só que às vezes hoje você tá se gabando, você está se sentindo orgulhoso pelo que você já foi. Custo é você continuar sendo essa pessoa. Custo é você estar ocupando um cargo sem ser líder. Custo é você estar sendo um líder de baixa performance. Custo é você não estar sendo reconhecido. É você ser só mais um. Custo é não superar a meta. Custo é você fracassar como líder. O bússola não é custo. O bússola não é custo. O bússola é um investimento para você se desempenhar de uma maneira diferente. É um investimento em você. É um investimento em você, no seu futuro. E se você não está acostumado a investir em você, saiba que é normal você estar alcançando esse tipo de resultado que você está alcançando. Aí você pode começar a aceitar isso como normal. Tá? Porque não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Certo? Então, meus queridos, chegou a hora de eu contar para vocês, qual é o investimento para vocês estarem comigo nessa jornada, me tendo com você aqui, ó, debaixo das minhas asas, eu pegando na sua mão para essa jornada toda acontecer, tá? Vamos pensar o seguinte. Acompanha aqui comigo. Sobre os bônus que eu falei para vocês, tá? A aula de diversidade e inclusão nas empresas, R$800. A aula de liderança remota, né, onde eu trago tudo que eu já apliquei para liderar times globais, R$497. Os 4 encontros ao vivo comigo, cada encontro em torno de R$500, então R$2.000. Ou seja, aqui eu não vou nem considerar o suporte de 2 anos, porque o suporte de 2 anos é completamente inestimável, tá? Então, só de bônus das aulas que eu trouxe para vocês, dos encontros ao vivo, que não compõem a grade do Bússola, tá? Só de bônus a gente está falando de R$3.297. R$3.297. Agora vamos falar do Bússola, porque até então eu não tinha falado do Bússola. O Bússola, que ele é um programa completo, focado na sua liderança, 10 módulos online, uma área de membro caprichadíssima para você, com tudo ali, além de estar gravado todo o conteúdo para você, você tem oportunidade de fazer download de ferramenta, aplicar essas ferramentas, ainda tem o acesso a um e-book completo do Bússola, que é a primeira vez que está sendo disponibilizado. Tudo isso, o Bússola, R$2.997, certo? Ou seja, somando os bônus e o Bússola, você teria que fazer um investimento de R$6.294. R$6.294. Só que eu sei que para muitos de vocês, esse valor de R$6.294, ele te impediria de usufruir de tudo isso que eu te falei. Então, eu só estou trazendo todo esse valor para você entender do que a gente está falando aqui. Então, eu quero trabalhar com você o seguinte. Se eu desse para você hoje a oportunidade de investir metade disso, gente. Metade disso. R$3.147. Metade disso. R$3.147. Eu ainda sei que seria complicado para alguns de vocês. Então, é por isso, sem mais delongas, é por isso que eu faço questão de trazer tudo isso que eu falei para vocês, pelo valor de R$1.197. É isso mesmo. R$1.197 à vista ou em 12 vezes de R$119,45. Você está entendendo? R$1.197 à vista. Escreve aqui no chat, para você me mostrar que ficou claro para você. R$1.197 ou 12 vezes de R$119. Para ter acesso a todo o programa, aos bônus, ao suporte por 2 anos. E você pode, inclusive, fazer esse valor em mais de um cartão de crédito. Tá? Então, converse com a minha equipe para ela poder sanar qualquer dúvida que você tenha. Basta você falar assim, equipe, eu quero ajuda, e essa equipe vai
te atender, essa equipe ela vai te ajudar a fazer tudo isso acontecer. Como eu falei para vocês, graças a Deus, a gente teve uma procura pelo Bússola muito rápida desde que a gente abriu as inscrições na quinta-feira. Então a gente vai precisar encerrar as vagas do Bússola já amanhã, porque a gente, para esse workshop, a gente estava com quase 12 mil inscritos. Então, a partir de amanhã, a turma está fechada. E eu não quero você fora disso. Eu não quero você fora disso. Porque o meu compromisso aqui é com você. É com o seu resultado. Tá claro, gente, para vocês? Tá claro para vocês? Minha equipe acabou de colocar aqui no link, um link no YouTube, e eu vou colocar aqui para vocês, no chat. Eu vou colocar, minha equipe também maravilhosa, já colocou aqui no chat de quem está com a gente já no Google Meet também, o link para vocês se inscreverem. Então, não percam as oportunidades que estão aparecendo diante de vocês. Eu quero que vocês entendam que é sobre um posicionamento de vocês. É sobre um posicionamento de vocês. É uma ação de vocês frente a uma oportunidade. E aqui eu quero falar outra coisinha para vocês. Quem decidir se tornar aluno do programa Bússola do Líder Protagonista vai ter a oportunidade também de, por apenas R$ 97,00 adicionais, isso está tudo ali. Enquanto você vai se tornando aluno do Bússola, você consegue acessar isso de um programa meu que é oferecido por R$ 497,00, que se chama Liderança Servidora, que é um curso, gente, muito especial para mim. E a gente oferta ele para os alunos do Bússola por R$ 97,00 no momento da inscrição. Que ele é um curso de liderança baseado em princípios e exemplos de liderança da Bíblia. Então, é realmente a gente trazer à tona algumas passagens bíblicas, alguns versículos que mostram para a gente o que é ser um verdadeiro líder. Um líder que realmente se posiciona para servir o outro e assim ser servido. Então, para os alunos do Bússola, durante a sua inscrição do Bússola, você vai ter a oportunidade de adquirir, de se tornar aluno do programa Liderança Servidora também por apenas R$ 97,00, tá? E também, meu último recado, antes da gente falar sobre o certificado e de eu entrar aqui no Google Meet para a gente fazer a nossa mentoria ao vivo, e também, durante a matrícula, você vai ser direcionado para um presente que a gente tem para você, que eu não vou me antecipar aqui, mas eu só quero te falar para você escutar o vídeo todo, para você não se arrepender depois. Porque se você fechar a página do vídeo, você não tem como acessar esse vídeo mais. E é real isso. Não adianta você pedir para minha equipe mais, não adianta. É só durante o vídeo, durante a inscrição, tá? Então, vale a pena você esperar até o final do vídeo. O que eu quero falar para vocês? Não sei se vocês sabem ou não, mas todos nós que compramos produtos digitais, nós temos até 7 dias para solicitar reembolso, tá? Então, eu estou falando isso daqui para você de uma maneira bem aberta, que você vai começar a consumir o Bússola e você, se não gostar de qualquer coisa, da minha roupa, do meu tom de voz, de qualquer coisa, você pode, em 7 dias, pedir o reembolso, tá? Minha equipe não é autorizada a te abordar para perguntar por que você está solicitando reembolso. Tudo bem? Então, você só vai clicar num botão e pedir reembolso. E é isso, o reembolso virá para você sem nenhum problema. Ou seja, não tem porquê você não entrar. Já tem módulo disponível, então se você adquiriu agora o Bússola, você vai receber o acesso do Bússola no seu e-mail pela plataforma Hotmart. E você já vai conseguir imediatamente maratonar alguns módulos que já estão lá disponíveis. Certo, meus queridos? Certo? Eu quero, com muita felicidade, com muita tranquilidade, dar as boas-vindas a todos vocês que estão tomando essa decisão. Todos vocês que estão tomando essa decisão. É um caminho que eu experimentei. É um caminho que eu experimentei e tomei gosto por isso. É um caminho de liderança que ele mostra pra gente que ser líder é realmente sobre a gente ter a honra de impactar a vida de outras pessoas. É a gente ensinar para o outro a ser bom. Então tá tudo bem se hoje a sua equipe não é boa. Tá tudo bem. Porque o seu maior feedback
é que você ainda não descobriu isso. Mas o seu maior feedback não é sobre a sua capacidade de execução. O seu maior feedback vai ser o dia que alguém olhar no seu olho e falar assim, Carol, se não fosse você como minha líder, eu não teria alcançado isso porque eu nem sabia o caminho de chegar até aqui. Só que para você ser esse tipo de líder para o outro, você primeiro tem que fazer isso por você mesmo. E eu tô aqui para te entregar isso. Eu tô aqui para te ajudar a fazer isso por você mesmo, para você ser um líder protagonista, para você se reinventar, para você se reposicionar enquanto líder. E eu vou te ensinar ao longo do Bússola a fazer isso pelas outras pessoas. Certo, meus queridos? Fez sentido? Fez sentido? Gente, para quem quer falar com a minha equipe, tem um jeito muito fácil. Clica no link para fazer a inscrição. Lá tem um chat que a minha equipe está toda ao vivo para receber você lá. Tá bom? Eu quero o líder servidor. Jaqueline, você é aluna do Bússola já? Você teve a oportunidade nesse trajeto de adquirir a liderança servidora, tá bom? A vaga do liderança servidora não está aberta hoje, é aleatória, tá? Só igualmente. Certo? Total sentido? Fez sentido, meus queridos? Que bom. Olha só. A palavrinha de hoje para vocês, inclusive, ganharem, né, o certificado de todo o programa, é certificado. Então, você vai lá no meu direct, vai deixar a palavra certificado, e aí você vai conseguir, para quem fez o check-in na aula 1, na aula 2 e na aula 3, né? Eram 3 palavrinhas diferentes. Então, a palavra da aula 4 é certificado. Você vai deixar lá a palavra certificado, você vai acessar o seu certificado do workshop Líder Protagonista. Tudo bem, meus queridos? E agora eu vou finalizar aqui com vocês no YouTube e vou estar ao vivo com algumas pessoas que estão ali no Google Meet me esperando para a gente fazer uma mentoria. Então, também quero convidar, para quem fizer sentido, eu vou pedir para o meu time colocar aqui de novo para vocês o caminho para vocês irem para o Google Meet, para vocês assistirem esse bate-bola com pessoas que ainda não são meus alunos, tá? Deixando isso bem claro, que eu vou atender ali no Google Meet pessoas que não são meus alunos. Quem é meu aluno tem acesso a mim durante os programas já. Então, hoje eu estou aqui para dar suporte para pessoas que ainda não são os meus alunos. Certo? Ó, beijo no coração de vocês. Vejo vocês do lado de cá, no programa Bússola, como meus alunos, como meus mentorados, para a gente reescrever essa história de liderança. Tá bom, meus queridos? Imagina, Mônica, eu que te agradeço pela presença aqui sempre. Fiquem com Deus, meus queridos. Bom restinho de domingo, bom descanso para vocês. Boa semana, excelente semana para vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Para quem está no YouTube. E agora eu vou falar com quem está aqui no Google Meet. Deixa eu encerrar aqui.